Bom dia. Aguardar colocarem aqui os... ok. Eu sou canhoto, mas o mouse está na mão direita aqui, pode ser que me atrapalhe um pouco. Meu nome é Emanuel Nascimento, eu sou diretor da China Telecom. Eu acho que esse evento aqui, até o público que está aqui presente, a quantidade de pessoas, ilustra bem o momento da China Telecom no Brasil hoje. Ela é uma empresa que está no Brasil há mais de 4 anos, mas literalmente entrou nesse mercado o ano passado, em julho do ano passado. Hoje nós tínhamos, naquela época, 3 clientes. A empresa focou em trazer uma pessoa da China. Ela ficou aqui no Brasil durante 3 anos, não fez muita coisa, e o ano passado resolveu investir um pouco e colocou um time local. Eu sou o principal executivo da empresa. Nós hoje estamos com mais de 50 clientes. E eu vou falar um pouco do que a gente pode oferecer e o que a gente é no mundo, para que vocês tenham noção. Em primeiro lugar, queria agradecer à Abranet. Tivemos a brilhante ideia de participar da revista e dos eventos da Abranet em 2015. Esse aí foi o nosso anúncio. A gente quis colocar numa única página a mensagem do que nós podemos fazer aqui no Brasil. E eu vou falar um pouco sobre o que está aí, tá? Então, agradecer a Abranet, espero que ano que vem a gente continue. Eu vou fazer força para que isso aconteça. Bom, a China Telecom, ela é uma empresa da China, a principal operadora da China. Ela tem centenas de milhões de acessos fixos na China e na Ásia, na área chamada Pan-Pacific, Asia Pac, que eles falam. E é uma operadora que opera com todos os tipos de serviço: voz, dados, transporte, inclusive celular. O celular é uma coisa recente, tem 3 anos apenas que a China Telecom iniciou sua operação nesse mercado, lá na China, e tem mais de 300 milhões de usuários desde então. É uma operadora que tem uma rede mundial basicamente focada no transporte de mensagens, no serviço de transporte, desculpa, com uma larga escala de rede de fibra ótica e uma larga escala de rede proveniente de swaps ou até de contratos de capacidade. Uma empresa que tem faturamento anual acima de 100 bilhões de reais, tem diversos prêmios que foram dados na Ásia, principalmente pela excelência em processos e qualidade de serviços. Nossos clientes estão sentindo isso hoje. A gente tenta replicar ao máximo o que nos é passado pela nossa matriz, né? Muitas vezes a gente, por ser uma empresa pequena aqui no Brasil, os nossos clientes têm a impressão de que a gente pode quebrar um galho. Eu já vi situações onde consegue aumentar 500 mega. A gente consegue, mas leva um tempo, não é uma coisa muito rápida. Então, existem processos, a gente tem que seguir os processos, e graças a Deus, depois que a gente segue esses processos, funciona muito bem, e você entrando naquele procedimento, o suporte é dado com total qualidade, o serviço é entregue com muita qualidade. A gente não tem tido nenhum churn, nenhuma desistência de clientes, muito pelo contrário, só tem tido crescimento dos clientes da base e do boca a boca que está indo entre os provedores de internet, né? Isso aqui é um mapa que a gente usa, não dá para enxergar muito bem aqui, porque ele, na verdade, poderia ter... até que dá para enxergar bem, sim. Todos esses cabos aí, a China Telecom ou é cabo próprio dela, ou é cabo que ela tem capacidade, ou por compra de capacidade, ou por swap. Para o Brasil, a gente está vendo aqui, a gente tem, aqui só tem desenhado 2 cabos, mas nós, na verdade, temos 3 cabos chegando no Brasil, e eles se ligam a Nova York e se ligam a Miami. Então, os 3 cabos nos quais nós estamos trafegando são cabos de terceiros, mas que nós temos acordos de capacidade de longo prazo e de larga escala.
China Telecom do Brasil hoje existe porque em 2000 a China Telecom abriu uma empresa chamada China Telecom Global, que se chama CTG, e de lá para cá essa empresa foi aumentando sua participação no mundo. Tá? Então, chega aqui em 2010, vocês podem ver que está o Brasil como a data de que se foi aberta a empresa aqui. Foi feita em 2010 a licença SCM da empresa. É uma empresa limitada no Brasil, limitada no sentido de uma LTDA. Ela tem uma outra empresa que é dona dela aqui no Brasil e tem um representante legal brasileiro, ou seja, ela é uma empresa 100% brasileira, mas que tem como sócios, donos, a China Telecom Global. China Telecom ela tem presença com escritórios e com força de venda, força técnica, pós-venda, suporte em 26 países. Aqui são alguns dos países. Nós, do Brasil, respondemos à China Telecom Américas, que fica lá nos Estados Unidos, e é uma empresa hoje muito maior do que a gente aqui, está com bastante cliente, tem uma rede muito interessante, mais de 8 POPs nos Estados Unidos, uma rede própria que vai da costa leste à costa oeste. A costa oeste aqui é onde chegam todos os cabos submarinos da Ásia. Então, Los Angeles e São José onde se concentra os cabos. E no meio dos Estados Unidos, Chicago, Texas, aqui, e nossa sede fica em Virgínia, que é aqui mais ou menos nessa região. Ok? Não é em Miami, como alguns poderiam pensar. Não. Fica na capital dos Estados Unidos, que é Washington, D.C., até por questões políticas. Em termos de POP, tem POP em 72 países. No Brasil, nós estamos hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está feito, o POP, os equipamentos estão sendo instalados agora. O de São Paulo já está operando desde janeiro. Nós temos participação no PTT São Paulo. Já aplicamos para participação no PTT Rio de Janeiro. E já temos uma rede de transporte com dezenas de gigas entre São Paulo e Rio de Janeiro. E o nosso data center é a Equinix, a antiga Alog, né? SP2, que fica em Barueri, e a Equinix RJ2. Uma rede, só para mostrar um pouco da capacidade, é uma rede que roda centenas de gigas, milhares de gigas até, no mundo inteiro. 7 tera é o que está rodando nessa rede hoje, é uma rede muito estável, totalmente redundante. Um POP da China Telecom, para ele existir, ele tem que seguir determinados critérios. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma área é um cage fechado com 8 racks. Eu até tentei usar um espaço dentro desse cage para colocar uma área para clientes nossos, mas não foi permitido isso. É uma área totalmente restrita, seguindo os padrões da empresa. Equipamentos são todos da Huawei, obviamente, superdimensionados para que não haja nenhum problema. Aqui só para mostrar a China Telecom, ela tem uma dinâmica muito forte na construção de rede, e nesse exato momento a grande construção de rede que está ocorrendo no mundo para a gente, né, para a China Telecom, é um novo cabo entre os Estados Unidos e a Ásia, com menos hops, para ser mais rápido. Ele é chamado de faster, esse cabo aqui. Esse cabo ele tem a premissa de ser o cabo com menor latência entre essas duas regiões do mundo. E seguindo esse movimento, a China Telecom está construindo aqui pela Rússia e pela Europa para chegar lá na Alemanha, em Frankfurt, um sistema de cabo também com essa premissa de ter uma baixíssima latência, para que depois, quem sabe, se chegue pelo Brasil, pela Europa aqui, ou até pela América do Norte.
Em termos de data center, todos os data centers da China são da China Telecom, são mais de 300 data centers, todos Tier 3. E devido ao grande negócio das empresas, clientes da China Telecom no mundo e a da própria empresa, a China Telecom construiu data centers no mundo ou sublocou espaços ou locou o data center inteiro em algumas situações. Ok? Então, isso é só para vocês terem uma ideia do que é a empresa. A gente vai participar da FutureCon ficando no stand da Abranet, na área da Abranet, desculpa. Nós, esse ano, não temos nenhum stand. Possivelmente, no ano que vem, teremos, não sei ainda. Por isso que ilustra bem o nosso momento, esse horário agora, essa quantidade de pessoas, que é muito interessante. Eu acho que daqui a uns anos a gente vai se lembrar disso daqui com saudades até. Bom, os dois ASNs da China Telecom são o 4809 e 4134, os dois estão com participação na PTT São Paulo. E o principal produto que a gente vende aqui no Brasil hoje é trânsito IP. A gente pode vender o trânsito IP pela conexão do PTT, via VLAN bilateral. Em 2015, nós temos a participação no de São Paulo, até março, acredito que antes, mas eu coloquei março aqui, para se alguém tiver alguma expectativa de data, acho que março é uma data boa. Nós vamos estar no PTT Rio de Janeiro. Antes disso, vamos estar disponíveis para conexão direta. Conexão direta, a gente está nos dois data centers que eu falei, SP2 e RJ2. E uma coisa que a China Telecom tem feito no Brasil, eu tenho discutido bastante com o Gerson isso, o Gerson é nosso account manager, ele está aqui, vai ficar no nosso stand, é o projeto de entrega, quando necessário, no POP dos nossos clientes. A gente tem parceria com diversas empresas que têm transporte, até pelo swap de compras internacionais. Nós temos condições de entregar os serviços usando redes que estão aí hoje. Nós não temos rede própria no Brasil, somente o nosso POP, mas temos entregado serviços com redundância, com proteção, em redes renomadas, nos POPs dos clientes. Por nós termos uma rede de transporte muito grande, muitos têm nos procurado para comprar um serviço de transporte de dados para um projeto de colocation fora do Brasil. Nós podemos fazer isso, podemos auxiliar as empresas que têm esse desejo, esse projeto, mas para facilitar a chegada desse provedor, ou desse cliente nosso, ao mercado internacional, a gente oferece um outro modelo, que é uma conexão direta com os provedores de internet lá fora, sem necessidade do nosso cliente fazer um colocation lá fora. Tem cliente nosso que tem colocation, que colocou um switch, colocou um equipamento, alugou um espaço, e a gente transporta eles até lá, e tem cliente que optou por se conectar a gente no Brasil e nós fazemos toda essa parte internacional por eles lá fora. E outro produto que a gente pode vender também é acesso a PTT lá fora, porque nós temos participação em diversos PTTs lá fora. Então, aqui eu vou falar explicar um pouco melhor sobre cada uma das modalidades, né? Um colocation fora do Brasil, a China Telecom pode vender isso, ela pode vender em reais, a gente faz um contrato em reais. A gente vende o transporte internacional também em reais. Nós podemos vender o BGP que cada um de vocês tem interesse, que seja um ASN diferente do nosso, o nosso é 4809, 4134, se você tiver um ASN do seu interesse, que você queira se conectar, a gente pode vender também, comprar, fazer essa transação por vocês, fazendo o billing aqui no Brasil. E, desculpa, tudo bem. Como que volta aqui? Não consigo voltar. Ok. Tudo bem.
E o que eu botei ali por último é que a gente pode dar todo o suporte, tanto da nossa experiência, como da língua também, da facilidade de nós já estarmos lá. Agora voltou? Não, tá bom aqui. Esse primeiro exemplo que eu falei é na situação onde o nosso cliente quer fazer um colocation lá fora, colocando os equipamentos dele. Uma outra opção é a gente se conectar aqui no Brasil e o determinado AS que vocês quiserem se conectar, vocês falam para a China Telecom, a gente faz um contrato específico para esse AS, faz um Golden Jump específico para esse AS e conecta e faz uma programação no nosso backbone, no nosso circuito, e faz um circuito transparente daqui do Brasil até o ASN que vocês desejarem, e o BGP é trocado diretamente entre a sua empresa e a empresa que vocês escolherem. Okay? Nós temos capacidade de fazer isso na América do Norte, na Europa e na Ásia. Acho que o maior interesse aqui seria Estados Unidos e Europa, talvez. Isso é uma coisa, acho que ninguém está oferecendo esse tipo de serviço no Brasil. A gente está oferecendo, e é justamente isso que eu estou enfatizando embaixo. Sem necessidade de colocation, a gente consegue entregar um BGP internacional. Eu sei que tem muitas concorrências que pedem essa característica na rede, e poucas empresas conseguem ter isso. Tá? Uma coisa que eu não falei no começo é que a China Telecom, ela tem, até por ela estar na Abranet, ela tem uma visão de que a parceria com os provedores é muito importante. A gente hoje tem diversos clientes que são entregues com provedores de pequeno porte, mas que são muito focados na sua região e tem uma rede estável naquela região. Temos contratos com as incumbents também, mas a maioria foi feita com clientes, com provedores de menor porte. A negociação é mais fácil, a entrega ela é mais fácil, a gente sabe que a rede que está sendo entregue é a rede da própria empresa, consequentemente o suporte é muito melhor. Não temos tido nenhum problema com relação a isso. Foi até um paradigma, eu tive que convencer internamente de que isso era possível, e a gente convenceu, tivemos os primeiros exemplos de sucesso e está indo muito bem. Então, a gente valoriza muito o provedor. Então, esse tipo de produto, esse tipo de solução, a gente está dando justamente para tentar fechar uma lacuna que esteja aberta nos projetos dos provedores. A gente também tem acesso ao PTT pelas redes. Nós temos rede no Rio de Janeiro, um POP no Rio de Janeiro. Então, quem estiver no Rio de Janeiro quiser vir para São Paulo, pode vir através do nosso backbone. Quem estiver em São Paulo, quiser ir para o Rio de Janeiro, pode vir através do nosso backbone. Quem quiser ir para o NAP, também partindo de São Paulo ou do Rio de Janeiro, pode também, através do nosso backbone. Quem quiser ir para a Europa, para Amsterdã, que também é um PTT bem famoso, também pode contar com a China Telecom. A gente entrega aqui no Brasil, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E outros, quer dizer, não temos muito... A empresa ainda é uma empresa de solução, a gente não é focado em produto só, a gente tem solução, discute com a nossa área técnica, com a área técnica de vocês. Não tenho muito mais o que falar, acho que, em resumo, a China Telecom ela valoriza muito os provedores de internet. Os nossos produtos são voltados para provedores de internet. Os nossos produtos, nossos contratos de venda para empresas chinesas e americanas aqui no Brasil usa a rede dos provedores de internet. Nós estamos na Abranet, nós apoiamos muito fortemente esse mercado. Uma grande capacidade mundial de entrega de serviços. Excelente peerings, o nosso AS, vocês podem fazer uma consulta. Eu não falei nisso aqui, mas é importante. Nós só trabalhamos com dados, não trabalhamos com voz. Mas a gente tem feito uma parceria com uma empresa aqui em São Paulo para quando
tivermos um cliente corporativo. Temos mais de 10 exemplos de que isso nesse sentido. A China Telecom entrou com toda a rede de dados e esse provedor entrou com uma rede com serviço de voz. Então, o cliente assinou 2 contratos, um com a China Telecom e um com essa outra empresa de voz. Qual é o objetivo de fazer isso? É blindar o cliente, não deixar que uma incumbent entre com o serviço de voz neste cliente corporativo e, obviamente, tente tirar ele, tente colocar também serviço de dados. E esse exemplo aqui que eu vou dando, que eu falei nisso agora, porque existem situações em que um cliente nosso tinha na carteira dele uma multinacional, essa multinacional precisava de serviços internacionais e ele não tinha como oferecer. E aí acabou abrindo a porta para a entrada de uma empresa de maior porte, com vocação e com rede no mundo, e essa empresa entrou lá e acabou atrapalhando os negócios deles lá dentro. Então, a gente quer mostrar que a China Telecom, caso vocês, provedores de internet, queiram, da mesma forma que eu preciso da rede de vocês no Brasil, caso vocês queiram ou tenham algum projeto nos seus clientes para a entrega de serviços ponto a ponto, onde uma ponta é Brasil, outra ponta é outro país, não esqueçam de cotar com a China Telecom, porque a gente pode, talvez, atendê-los. E com isso vocês conseguem blindar o seu cliente. A empresa tem uma capacidade de investimento enorme, não tem nenhuma decisão para investimento no Brasil ainda, mas caso tenha, a gente vai fazer um anúncio, mas não tem, por enquanto não tem. Outra coisa que é um pouco do que eu já falei é a relação bilateral, né, que a gente tem feito com os provedores de internet, onde a gente escolhe aquele provedor e também da mesma forma consegue atendê-los com o nosso serviço. Ok, eu fico aberto para perguntas aí, caso alguém tenha perguntas. Não tem nenhum investimento tanto de construção de rede como de aquisição. Por enquanto, a razão da empresa estar aqui era para apoiar as empresas enterprise da rede, que são clientes mundiais da China Telecom. Esse foi o primeiro motivo da empresa estar aqui. E ano passado mudou-se um pouco esse foco, porque era muito pouco para essa rede enorme, essa infraestrutura enorme que está aqui no Brasil. A gente começou a vender serviços no Brasil e vender tanto para provedores de internet como para o mercado de enterprise. Então, não tem nenhum plano de negócio de compra. Eu agradeço vocês. Vamos guardar esse momento aqui, poucas pessoas, um evento ainda começando, mas eu acho que no futuro a gente vai ter uma coisa muito maior. Mas eu estou muito satisfeito com o ano que a gente teve de 2015. Estou vendo alguns clientes nossos aqui que estão nos prestigiando. Muito obrigado por vocês terem vindo.